Olá pessoal, estamos aqui no CIOSP 2023 com mais um Ozoncast, que é o podcast do ozônio, trazendo muita informação nesse que é um dos maiores congressos aí do mundo, né, da odontologia. Sim. A Filozon é a única empresa que está presente, sempre trazendo tecnologia e inovação para o congresso com ozônio, e as melhores profissionais também a gente traz para compartilhar conhecimento, para compartilhar todos os resultados, compartilhar a experiência, que isso a gente, né, não compra, a gente tem que adquirir, mas a gente pode aprender muito com as dicas, né, com os insights que a gente tem aqui. Então esse podcast é para quem quer aí conhecer um pouco mais, pegar a experiência dessas duas maravilhosas aqui, que eu tenho aqui comigo, que é a doutora Simone Lopes. Isso. Que é dentista com mestrado em odontologia clínica, tem diversas especializações em dentística, radiologia, ortodontia, pós-graduada em Boston. Eu nem vou ler todo o currículo aqui, porque tem muita coisa. Também, né, habilitada em ozonioterapia, também faz as habilitações em ozonioterapia, direto de Campo Grande para cá, gente, né? E temos também a doutora Fátima, que também é dentista, que é especialista em ortodontia, ortopedia funcional dos maxilares, especialista em harmonização orofacial também, doutoranda em ozonioterapia na USP, finalmente, né, querida? Chegou, né? Foi difícil, mas conseguiu. Também trabalha com laser, também é membro da ROF, enfim. Tem toda uma história aí dentro da odontologia, né, para chegar na ROF, né? Sim. Como vocês. E tudo agrega pra gente, né? Todas as especializações, elas sempre nos trazem uma outra visão. Então, um profissional de excelência é o que consegue unir o melhor de cada mundo. E olha, foi pela harmonização que eu conheci a ozonioterapia. Ah, é? Sim. Foi. E essa parte que a gente chama, né, denomina até integrativa, foi por conta da harmonização. Porque a gente tem várias vertentes, né? Sim. Então, uma delas foi me levando nessa parte, que é fantástica. Foi aí que você conheceu. Eu não sabia, que legal. E a aplicabilidade, na realidade, para mim, eu tenho assim, uma casuística na odontologia clínica mesmo, no dia a dia do consultório. Que legal. Porque muitas pessoas acham que a gente trabalha só em função da harmonização, e não. A ozonioterapia tem uma aplicabilidade imensa, né, no dia a dia de clínica nossa, e também, claro, na harmonização. E você, Simone, conta pra gente como que o ozônio entrou na sua vida. Olha, o ozônio entrou na minha vida por uma história assim um pouco trágica, né? É verdade. Eu perdi uma irmã por conta de um herpes. Você acredita? E aí eu não conhecia o óleo ozonizado. Então, eu tive muita curiosidade depois, né, que aconteceu a tragédia que eu perdi, a importância do óleo ozonizado, a importância que isso reflete na saúde do paciente. Então, a partir daí que eu comecei a estudar, e eu comecei a buscar congressos, né? Até encontrei com a Letícia num congresso, né? Da ABOS, maravilhoso congresso. Então, a gente gostou muito e trabalha muito. Eu, como a Letícia falou, eu trabalho na clínica, e esses produtos são produtos que a gente associa muito, né? Em todos os não só uma clínica, né? Porque eu tive lá, ela tem uma escola, quantas cadeiras lá, quantas pessoas passam por lá, né? E aprendendo as mais diversas especialidades, né? A gente utiliza esses produtos na clínica diariamente. O poder de ação deles, eu falo assim, gente, olha, duas palavras que eu gosto muito, a Fátima pode até às vezes, né, me ajudar aí, né, quem sabe falando também, com relação à rapidez. A rapidez que esse processo, né, faz com que a gente comece a trabalhar. Vamos falar de cirurgia. Num processo cirúrgico, a gente utiliza todos os produtos, né? Sim. E a rapidez dessa cicatrização. E no pós-operatório, a gente utiliza, vamos imaginar agora, dentro da harmonização orofacial, que a gente faz muita cirurgia. E a rapidez da cicatrização, quando usa um creme, um dermacreme regenerador, gente, olha, tem que conhecer. É incrível. E agora o lançamento do Derma Oil, né? É verdade. Derma Oil, regenerador também, que veio para agregar. Para agregar. Então, mas é que
hoje, né, a harmonização orofacial é uma área que está muito em alta. A gente vê que aqui no CIOSP as empresas, todas as áreas, né, estão sendo dominadas aí, né? Eu até teve uns colegas que falaram aqui para mim, falou, nossa, Letícia, não tem mais endo, não tem mais nada, o pessoal só quer saber de ou harmonização ou implante, né? É uma área que está crescendo muito. Mas a gente sabe que não é só o procedimento em si, né? Que envolve, existe né? um conjunto, tanto da saúde da pessoa, quanto o procedimento e Sim. o pós. Então, assim, qual o papel dos dermocosméticos na harmonização orofacial? Simone, depois a... Sim. Em primeiro lugar, nós trabalhamos com paciente, certo? Então, nós temos que ter todo um cuidado para poder fazer um planejamento e dirigir determinados produtos para esse paciente. Então, a gente tem que conhecer o paciente e a gente tem que conhecer o produto. Então, quando a gente trabalha com um produto que tem qualidade, que tem tecnologia, a gente também tem segurança para poder transmitir aquilo para o paciente, todas as informações, e a gente, clinicamente, eu falo, gente, clínica é soberana. Então, quando a gente começa a utilizar nos pacientes, que seja na harmonização, que a harmonização é muito ampla, Letícia. Nós temos aí, por exemplo, cirurgias dentro, que eu acabei de falar, dentro da harmonização, nós temos os fios, nós temos aí bioestimuladores, né? E a gente precisa desses dermocosméticos para complementar. Vamos fazer uma situação aqui? Vamos falar sobre essa situação? Por exemplo, um procedimento dentro da nossa clínica, que é o carro-chefe nosso, é a toxina botulínica, tudo bem? A toxina botulínica, quando a gente aplica, paralisa células neuromusculares. Mas depois de um tempo, fica lindo, maravilhoso, rejuvenesce, a gente gosta. Beijinho no ombro, né? Mas aí o que acontece, Letícia? A gente começa naquela área a ter um ressecamento. A pele, ela fica seca. Diminui, E aí, né, o que acontece? Exatamente. E aí, o que acontece? A gente precisa de usar alguns hidratantes. E, deixa eu pegar aqui, que agora tá com... Gente, tá com uma roupagem linda. Olha que linda, né? E a gente começa, então, a trabalhar com o quê? Com hidratantes. Porque se resseca, o que eu preciso fazer? Utilizar um dermocosmético. E quando a gente fala de dermocosmético, isso é muito importante, né, Fátima? Porque a capacidade de absorção e a ajuda que ele faz é muito interessante. Eu posso mostrar um slide aqui para a gente poder falar? Pessoal, então, vamos queremos lá. ver os casos Isso aí depois também. Vamos mostrar um caso aqui, na verdade, não é um caso. Isso aqui é um trabalho muito interessante que fala da importância de hidratação da nossa pele. Olha a importância. Então, veja bem, nessa parte aqui clara, né, mais azulada, é uma parte que tem o quê? Uma hidratação, tudo bem? Essa parte é o azul. Essa parte avermelhada aqui é uma parte que está prejudicada, tudo bem? Então, veja bem, então eu tenho o antes e eu tenho o depois. O depois, veja a distribuição dessa hidratação, trabalhando com o quê? Com hidratante. Então, gente, olha a importância de um hidratante na região facial e pescoço. Aliás, corporal, né, Letícia? Tá? Então, quando a gente fala assim, que a gente vai trabalhar associando esses dermocosméticos dentro da nossa clínica, dentro da harmonização orofacial, não é isso, Fátima? Com certeza. Não é? Pacientes que têm, vamos dizer, um fotoenvelhecimento mais acentuado, que ela já apontou a questão da hidratação, muitas vezes só o hidratante em si, ele vai poder fazer um home care disso. Mas, preliminarmente, muitas vezes eu precisei colocar o Derma Creme Regenerador como hidratante para algumas situações mais pontual de ressecamento. E as pessoas até falam, as minhas senhorinhas, elas preferem o efeito do Derma Creme, né? Porque mantém por mais tempo. Sim. Então, olha só, vamos dizer, uma atividade, né, de um produto que ele não estava focado para aquilo, mas ele foi muito útil. E como você disse, a parte clínica, ela nos mostra. Ela é soberana. O resultado. Ela nos mostra o resultado. Então, é fundamental, inclusive, como home care, né? Sim, a gente faz, o paciente vem em alguns eventos, mas se ele não se cuidar nos demais dias... Sim, tem a parte às vezes, dele, não vai ter né? essa Ela tem o dever de conquista. casa para dar E como a continuidade. professora também falou, quando nós fazemos algum procedimento que você tem uma injúria, como um microagulhamento, por exemplo, muitas pessoas saem do consultório, colocam a mão na carteira, numa maçaneta,
vão efetuar um pagamento, enfim. Então, se a gente não selar, que nem eu selo com dermacreme. Aham. Eu selo porque eu sei que ele vai perdurar por um bom tempo, Sim. vai chegar pelo menos em casa Sim, com essa proteção. sim. Vamos falar um pouquinho E então as desses propriedades? procedimentos, desses cuidados. Você tem um material aí? Eu tenho um material aqui, esse aqui... Pode, a isso vai gente- falando Pode aí pra falar gente. desse aqui? Então, quando a gente fala de bioestimulador, lá no nossa clínica, nós temos um produto que tem alta tecnologia. Então, quando a gente entrega esse produto, a gente entrega numa camada. É invasivo, é menos invasivo, mas é invasivo, tudo bem? Então, vamos pensar em 3D, a nossa pele em 3D, e a parte superior, nós temos que cuidar. Gente, é aí que entra, né? Aí que entra o quê? O Derma Creme Regenerador, que é maravilhoso, né? O próprio material que a gente está trabalhando, a gente vai, assim, potencializar aquela área. Vai prolongar. E aí nós temos outros produtos, vamos falar aqui, produtos maravilhosos, né? Um sérum, por exemplo. Gente, é tudo de bom. Ai, gente, é tudo de bom, nem falo. E aí, quando a gente começa a fazer esta associação, a gente potencializa os nossos resultados. O paciente, ele fica maravilhado com o resultado, fica maravilhado. E a gente tem segurança no que está fazendo, tudo bem? Bom, este caso aqui é um caso que foi feito um bioestimulador. Gente, o ozônio por si só, em algumas situações, é claro que determinada concentração, é claro que determinada camada, ele é um bioestimulador, tudo bem? Então, essa imagem, Letícia, é de uma semana para outra, tudo bem? Nossa. Foi feito, então, aqui o gás e também o óleo, tudo bem? Aham. O gás, gente, é injetado e o óleo é tópico, tá? Só para informação. De uma semana para outra, olha a diferença. Então, é aquela rapidez que eu falei. E presta atenção, é muito rápido. Vamos falar de um outro caso aqui? Vamos ver se ele está na sequência? Cuidado pré-procedimento. Sim. É né? a biossegurança. Sim. O que eu vejo? Quando a gente desenvolveu a espuma, o que a gente começou a observar? Que o profissional, não existe um padrão de desinfecção e preparação da pele para a realização dos procedimentos. Então, assim, o álcool, por exemplo, é uma substância que retira nosso manto hidrolipídico, que Sim, desidrata, e aí sim. você, não, eu vou desinfetar. Mas qual é a sua preocupação? Você já está prejudicando. É. O clorexidine, ele interfere, né, nos nossos fibroblastos. Então, Sim. você está ali bioestimulando, mas você está Mas tá inibindo quebrando, fibroblastos, né? exatamente. Então, a gente tem que... E aí, então... Mas, assim, qual é a importância disso no contexto da preparação da pele, no contexto dos procedimentos? Tá. Vamos falar, então, do manto hidrolipídico, Isso. tá? Primeira coisa, ele tem um pH. Esse pH é em torno de 4,7 e 5,8. E ele ainda tem uma variação, Letícia, conforme o local, certo? Certo. Um pH para os meus olhos, eu preciso de um produto, um dermocosmético. Um pH para a minha área aqui do suco nasolabial, ou geniano, que eles falam, ou a da minha bochecha, eu tenho um outro pH. Então, eu tenho que entender isso. E esse manto hidrolipídico, ele é muito importante porque ele protege. E ele tem que ter essa acidez. E trabalhar com produtos que não interferem nessa acidez sem dúvida, manter saúde do meu paciente. É uma proteção para o meu paciente. Em primeiro lugar, ele não vai romper uma barreira muito interessante e importante, que é a barreira imunológica. É verdade. Você entendeu? Então, a gente já começa aí. Então, quando a gente fala de procedimento antes, vamos falar do hidratante, o durante e pós. Então, a espuma ozonizada, ela é muito bem-vinda. A gente tem sempre, né? Não tem como ficar sem esta espuma na nossa clínica. Mas presta bastante atenção que não é só passar a espuma ozonizada. Ela tem que ficar um tempo naquele local e a gente tem que ter uma certa fricção também no local. Porque a gente tem que pensar que nós temos pelos. E aonde tem pelo, tem o quê? Tem uma glândula. E essa glândula, ela pode estar com o quê? Com um micro-organismo, um fungo, vamos falar, né? Uma bactéria. Sim. Então, a gente tem que descontaminar de forma não agressiva. Por isso que a gente utiliza a espuma ozonizada, que ela é maravilhosa. E ela ainda, você pode trabalhar com ela e já, em seguida, você não precisa de remover. Que é o bom. Que agiliza os nossos procedimentos, não é?
E durante esses procedimentos que a Simone comentou, se você faz um pertuito, né, de calibre maior, por exemplo, você está expondo ali, eu costumo sempre deixar uma gaze com espuma. Ah, é? Sim, porque você está com luva, às vezes manipula, Sim, pode, sim. mesmo sendo estéril, que seja. Ah. Mas você ali, então eu gosto de proteger. Muitas vezes eu tenho que aguardar o procedimento, então eu dou um bumpzinho, às vezes na própria gase, só encosta em algumas áreas. Faz uma Maravilha. barreira, viu? Ó, uma dica aí, a gente sempre vai. Isso Ah, é é porque assim eu que a não gente falei que aprende. depois ainda vai com microbrush e coloca um óleozinho ali. É. Sim, isso no caso Mas de isso no pertuitos caso- maiores, É. não de microagulhamento não. Microagulhamento, vamos dizer, se precisar usar uma espuma para algum lugar que... Mas é a proteção que a gente faz com o derma depois. É, mas é que o Maravilhoso. procedimento ele começa no pré, né? Sim. A excelência começa Não. no pré. Olha, a biossegurança na nossa clínica, ela tem que ser perfeita. Feita, Ela tem que ser impecável. perfeita. Por quê? Porque a gente vai introduzir ali uma agulha, você entendeu? Um instrumento. Um instrumento, um material. Então não pode ter. Por isso que a espuma tem que ter um tempo de ação naquele Senão local. a gente leva um micro-organismo Sim. E justamente a participar. espuma facilita essa aplicação, porque ela não escorre tão Não, rápido. não, ela é maravilhosa. Ela não escorre e ela dá um efeito maravilhoso também naquela área e ajuda a gente a trabalhar, sabia? Porque assim, ó, você fica com uma área, não fica oleoso aquele produto, ele não fica ressecado também. Isso. Então é perfeito. Ai, Eu sou coisa boa. suspeita a falar porque eu trabalho há muito tempo na harmonização e a Em gente time utiliza. que, como é que diz? Em time que tá ganhando, né? Não Assim, pode não mexer, pode né? mexer, Porque né? o grande pavor aí de todo profissional é ter intercorrência. E o procedimento já começa no pré, né? Seguindo as técnicas de Quantos casos, biossegurança. por exemplo, de áreas de introdução de fios, né? Sim. A professora sabe bastante. Sim. E como que a gente pode prevenir isso? Trabalhando, né, com os produtos, né, topicamente ali, porque toda vez que você vai introduzir alguma coisa, você passa pela camada mais externa, Sim. então acaba levando algum agente contaminante. E essa questão, ela, às vezes, não que ela é menosprezada, todo mundo sabe que precisa fazer a desinfecção, mas os efeitos dessa desinfecção, da forma como se faz, né, como eu falei, com álcool, com clorexidine, precisam ser avaliados, Precisam porque você ser tem que reavaliados. avaliar o impacto disso a longo prazo, né, então Sim. isso é bem importante. Se eu quero tratar e eu vou agredir, então tem que ser reavaliado essa questão. Mas Muito mostra interessante. aí pra gente, Simone, que você trouxe pra mostrar Não, dos eu casinhos. que vou. Agora, gente, eu que vou perguntar. Porque assim, ó, o que acontece? Dentro da clínica nós trabalhamos com fios, né? E tem uma área muito específica que é a nossa olheira. A gente gosta muito de trabalhar com fios, né? Só que o que acontece, gente? O lançamento. Este é top, gente. É o Lift Complex. Então, ele é maravilhoso e ele vai complementar a nossa ação trabalhando nessa olheira. E aí, eu fiquei sabendo que esse Complex, ele é maravilhoso no sentido de que não é só manchas, né? Então, É Então, revitalizar. agora eu te pergunto, Viu né? só? É lançamento, Por gente. isso que é um bate-papo, né? Então, o Lift Complex foi um produto desenvolvido especialmente, claro, para a área dos olhos, que é uma área mais delicada, Sim. que tem uma camada de pele mais fina. A gente sabe que as olheiras têm várias etiologias, né? Que a gente tem que entender como que elas vão ser pigmentadas, enfim. Mas se a gente fizer, né, e tiver esse cuidado mais focado, a gente vai ter melhores resultados. Então, o ozônio, além do óleo ozonizado, que ele tem essa ação oxigenante, que ele tem essa ação importante antioxidante, a gente tem um booster de 8 Nossa. ácidos hialurônicos. É um booster e Gente. mais um, são 9 ácidos hialurônicos. Que é isso? Esse aqui já é meu, viu? São ácidos hialurônicos de diferentes pesos moleculares. Então, alguns que vão penetrar na camada mais profunda, Olha, porque gente. o ácido hialurônico como você falou, ele é importantíssimo para a hidratação. Eu queria fazer uma complementação, porque é uma das áreas que eu também trabalho, que é a diminuição de volume, Sim. né? Inclusive, aula lá na escola deles, lá em Campo Grande.
Então, eu foco bastante nessa área no sentido de observar. O paciente, às vezes, tem aquela necessidade de uma drenagem maior e, às vezes, ele não faz em casa. Então, por exemplo, ele acorda, a gente acorda, às vezes, com os olhos inchados. Sim. Então, a gente estimulando essa cadeia pré-auricular aqui, a gente está começando a oferecer uma permeabilidade linfática ali. Melhor. E olha que interessante mesmo. Vou dar uma de Simone. Olhem aqui que Eu quero. essa ponta anatômica, É. tá? Então, a gente colocando um pouquinho só, né, do creme aqui, você faz, depois que ativar essa região, você faz um movimento, né, do nariz para a orelha, do nariz para a orelha, do nariz Olha, para a orelha. maravilha. Então, o que acontece? Você tem uma entrega do material diferenciado, né, desse booster e mais os ozonídeos, e o aspecto mecânico, que é da drenagem mesmo. Então, assim, esse eu achei Não, fantástico. fora de série. É, Para isso- alguns pacientes, quando está muito quente, inclusive eu falo, coloquem na geladeira. É verdade. Porque essa ponta metálica ela vai ficar vermelha, ficar Geladinha. geladinha, Aham. e você vai ter uma Olha a ação dica também maravilhosa. anti-inflamatória. Tava até falando com uma outra colega agora mesmo aqui fora. Já me borrei. E ela falou, Letícia, amei, amei. Você sabe que eu Muito tava anatômico. com Million, aquelas bolinhas, né? E tava muito ruim, melhorou muito. Eu não sei por que eu não tirei foto. Falei, olha, sempre tem uma nova aplicabilidade, né? verdade. Ela falou, já usei muito creme, muito, e o que eu consegui nesse em uma semana, eu não tinha conseguido com outros cremes muito famosos. Eu falei, que bom, porque algumas pessoas até queria complementar, né? Tô eu aqui dando aula pra vocês. Maravilha, gente. Acham a gente que vai trocando ideias, né? acham que o ozônio, o óleo ozonizado, acaba sendo um apelo de marketing, né? Que o que faz efeito é o ácido hialurônico. E a verdade é que não, que é a soma deles que faz o diferencial. E para tirar essa dúvida, que a gente ainda não publicou, mas a gente fez eu só participei orientando, mas uma aluna de biomedicina, que já trabalhava com estética, a gente fez uma fórmula igualzinha, sem não óleo. foi no caso do Lift, foi do hidratante facial. Uma normal com óleo e a outra sem o óleo, né? E ela não foram amostras codificadas, sem ela saber, e 10 pacientes usaram e foi feita a avaliação depois. E a gente tem, então, comprovado que o óleo ozonizado na formulação faz diferença no resultado. Olha, com entendeu? certeza. Então, assim que publicar, eu quero compartilhar com vocês. Mas para entender que realmente ele tem essa ação antioxidante, ele tem essa ação de vascularização e que faz diferença tanto na olheira quanto em todos os produtos. E é uma né? regularização da tonalidade da pele, principalmente com o hidratante facial. Sim. As pessoas falam, minha pele parece que está como se passasse um protetor solar, fica mais uniforme com o uso do Viu só? hidratante. Maravilha, maravilha. E Bom. Simone, conta aí pra gente dos procedimentos, como que se faz essa associação na prática, como que o profissional, mas como que eu vou associar assim, Sim. na prática? Vamos pegar uma outra imagem aqui? Essa imagem, vamos antes de falar disso. A gente estava falando, gente, de biossegurança. Uma das questões muito importantes que a gente faz é o uso da cânula. A cânula não se toca. A cânula com luva, só se você estiver com luva de procedimento, mas mesmo assim a gente não toca. Mas caso, olha aqui que interessante, caso você toque um pouquinho nesta cânula, o que a gente pode fazer? Ou a gente lava ela com água ozonizada, ou a gente coloca o gás. Para não contaminar. Isso é uma maneira de descontaminar. Então você está tendo aquela segurança na clínica o tempo todo. Encostei. Você vai trocar outra cânula, né? Às vezes você não vai fazer isso. Você vai descontaminar ou com a água ou com o gás. Tem um tempo de contato, viu, gente? Você primeiro coloca o gás aqui, numa concentração mais alta, mantém a cânula lá dentro por uns minutos. Depois, na última imagem lá, Letícia, você aponta aí para mim, por favor. Você carrega ela na própria seringa e você solta um pouquinho para poder descontaminar. Olha, é maravilhoso. essa Com dica? água, isso é uma dica, gente, maravilhoso. A Mas bora lá. Eu não tinha visto ainda. Não, a gente tem que ir adaptando, né? Bora lá. Isso aqui é
uma cicatrização por segunda intenção, que a gente utiliza aí o óleo ozonizado. Isso aí é maravilhoso. Mas vamos falar da clínica. Por exemplo, tem um caso de possível necrose por algum procedimento que foi feito e a gente pode ter aí, no caso, a associação do ácido hialurônico, né? E aí o que acontece? Eu preciso remover o ácido hialurônico desse local, Letícia. Só que eu não posso, o que vai remover esse ácido hialurônico é um material que chama hialuronidase. Essa hialuronidase, ela não foi feita exatamente para esse fim, mas ele ajuda, ele vai fazer a degradação ali. Só que o princípio dele é para quê? Para espalhamento do material que está ali. Então, ali está uma área contaminada. Aqui, né? Sim. Então, aqui eu não posso jamais entrar com o quê? Com a hialuronidase, porque é uma agulha que vai passar por uma área que está contaminada, já E tem vai levar para o sistêmico, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar o quê? Esta espuma ozonizada. Eu tenho que lavar, na verdade eu lavo com água ozonizada, tá? Eu deixo a espuma agindo por um tempo. Depois eu entro com o próprio gás ozonizado para poder descontaminar aquela área. E também a entrega de quê? De oxigênio, que é uma área, gente, que está comprometida, está faltando, né? Deficiente. Exatamente. E o mais interessante é o seguinte: eu, para poder trabalhar com essa pessoa, para resolver esse caso aqui, ó, eu tenho que dar um antibiótico para ela. Então, vamos pensar na clínica, eu dou antibiótico, minha filha espera lá 1 hora lá para fazer a ação desse antibiótico. Só que com o ozônio eu não preciso disso. Eu já começo a trabalhar com o paciente imediatamente, porque o gás ozonizado já na literatura aí, comprovado que ele elimina micro-organismos, bactérias no caso, em questão de segundos. Então, Letícia, eu faço associação aí da água e também do gás e do óleo. Água e óleo tópico, viu, gente? E a espuma tópica, o gás a gente injeta. E depois a gente entra com a hialuronidase. E aí, esta paciente não finalizou aí, não. Eu tenho que atender essa paciente com gás ozonizado, Letícia, por um mínimo 3 dias, 2 vezes no dia. De manhã à tarde. De manhã à tarde, de manhã à tarde. Isto inviabiliza o processo de segmento de necrose, porque eu estou entregando, porque aí eu vou ter uma mudança, um câmbio aí de microgramas para agora entregar mais o quê? Proporcionar mais aporte de oxigênio nessa água, na área, que é o que está precisando. Então, veja bem, este home care também, que da paciente, ela tem que fazer a parte dela, né? Ela tem que fazer a parte dela, gente. Então, eu vou atendê-la de manhã e à tarde, nesses 3 dias, né? E aí, o home care dela é esse óleo. Ela precisa. E eu até brinco, gente, é besuntar, tá? Não é passar um óleo, não, é besuntar nesse caso. E a recuperação do paciente, ela é muito rápida. A gente tem visto aí casos muito bem trabalhados, de resolutivos, associando todo o nosso tratamento com antibióticos, anti-inflamatórios e trabalhando aí com toda a parte do ozônio. E claro, depois que descontaminou, que é rápido, isso aqui vai melhorar assim de um dia para outro. Você já observa essa diminuição dessa área, né? E depois que tiver essa área com uma área mais recuperada, a gente vai entrar com derma creme regenerador. Tudo bem? Para melhorar essa área, é maravilhoso. Então, a gente trabalha o tempo todo com o ozônio. É sempre essa associação, né, Fátima? Sim. A gente tem que pensar que hoje, cada vez mais, tá tendo intercorrências e a gente vê o quanto, às vezes, a pessoa já tem ali o produto, ela já começar a passar, ela, né, você garante que ela vai ter um tratamento extra, né? Sim. Então, e o óleo tem se mostrado, os produtos realmente muito benéfico. Não só, claro, na intercorrência, como nos cuidados aí do dia a dia, né? Um dado também interessante que a Simone lembrou, quando você tem um grau já de recuperação tecidual, já não há mais contaminação, porque aqui tem um índice de peróxido maior, né? Que é o óleo original, vamos dizer assim, né? A partir dele mais saíram concentrado, tantas coisas.
Aí o óleo multifuncional, né? Que Ele agora vem de tem- forma mais abrandadinha, que é o dermaóleo regenerador. Isso, a gente até mudou a fórmula dele por conta disso, pra gente poder atingir melhor esses. Aí pode ir como se fosse um desmame, como se fosse você acompanhar, porque como tem um índice de peróxido maior, às vezes ele se torna irritativo no grau da recuperação. Aí você vai deixando de utilizar esse para passar para esse. Ou dermacreme Ou regenerador, como ela falou também. São E tá horas. bem bonita, né? Não, esse blend é maravilhoso. Gente, isso é um blend. Olha, gente. Isso é um blend que a doutora Fátima está falando aqui. Que ele tem o quê? Não só o azeite de girassol, né? Oliva. De oliva e também tem rosa mosqueta. Tá bom para você? Então, isso aqui é maravilhoso. Realmente, ele tem uma ação, né? De cicatrização, reparatória melhor. muito intensa, maravilhosa. E me É, deu o uma óleo- ideia aqui, que O depois óleo, eu te de falo. o óleo de rosa mosqueta naturalmente é um óleo muito bom para a pele, né? Tem uma atividade interessante, né? De melhora da qualidade cutânea, etc. Então, o óleo de rosa mosqueta ele não é ozonizado, ele é um óleo Sim. associado normal. Numa associação com os óleos ozonizados, a gente fez estudos. Importante também falar disso, né? Que os óleos, eles não são simplesmente ozonizados de qualquer jeito. Sim. Né? A gente tem um padrão de ozonização, a gente tem feito muitos estudos com relação a isso, porque assim, quando a gente ozoniza um óleo, o que a gente faz? A gente forma subprodutos a partir das cadeias lipídicas presentes nos óleos vegetais. Só que existe um jeito de isso acontecer, a gente precisa de uma formação de produtos para que eu tenha um efeito biológico adequado. Então a gente vem estudando cada vez mais esses efeitos, observando, por exemplo, uma atividade anti-inflamatória muito interessante do óleo de oliva ozonizado e não é ozonizar qualquer coisa, Não, né? Ou não. ozonizar óleo de melaleuca. Ou- Muita não. gente tem essa ideia errada que fala Pode assim, ozonizar ah, tudo. se o melaleuca é bom, ozonizado vai ser melhor Óleo de ainda. coco. Gente, Sim. óleo de melaleuca não é óleo vegetal, é óleo essencial. Óleo essencial é uma mistura de compostos que tem moléculas que se oxidadas, como é o caso do ozônio, elas podem perder ação. Sim. Ou pior, podem causar uma ação irritante. Sim. Então, entender que existe uma ciência atrás disso, né? Porque quando a gente populariza não. vai aparecendo muita coisa. Então a gente está Gente, falando desse uso de óleos padronizados, né? Nesse método e essa experiência. E você falou uma palavra-chave aí, ciência, né? Quando a gente trabalha com produtos, que foi o início da nossa entrevista, né? Do nosso Isso. podcast. Quando a gente trabalha ali com produtos ozonizados, gente, nós estamos trabalhando com produtos que têm uma qualidade. Em primeiro lugar, tecnologia. Então, associar qualidade e tecnologia é o que a gente precisa. E isso traz segurança, né? Esse tipo de cuidado que a empresa tem para poder desenvolver produtos específicos para, né, a área da saúde, isso é muito sério. Então, tem que ter esse cuidado. Não, todos os Essa produtos ciência. têm testes dermatológicos, a grande maioria tem testes de eficácia clínica, que são testes realizados sob padrão. Então, isso tudo, como você falou, Já porque se dá uma segurança. alergia, se dá uma reação, a gente está seguro que isso vai acontecer, além do que você vai fazer o investimento num produto que realmente não é só uma promessa, né? Ele foi estudado e fala, ó, as pessoas tiveram X% de resultado, né? Não é Você falou simplesmente de ser alergia, maravilhoso. alguma coisa, agora eu lembrei de pessoas que têm, dependendo da época do ano, às vezes um ressecamento e algumas dermatites, algumas erupções. Então, tanto o óleo, né, o dermacreme regenerador, como protetor, porque às vezes você tá com alguma irritação e tá com uma vestimenta que aquilo fica machucando. Então faz a proteção. Meu marido, inclusive, usa bastante isso aqui. E é na área corporal, né? A gente fala da Sim. facial porque é a nossa área. Mas a gente tem o nosso dia a dia. Então a gente também tem essa vivência como consumidora. Então a gente usa, né? Tem o nosso home care. E tanto o óleo, agora esse daqui, o novo, né? Quanto o dermacreme. Falando em home care, eu gosto de dar essa continuidade que a professora Simone falou para o paciente levar para casa a espuma, né? Aí eu sempre comento, se tiver qualquer outra irritaçãozinha, lava com ela. Verdade. Entendeu? Ela faz muito bem. Então começaria com a espuma, né? E aí a gente trabalharia o sérum também.
Pra Esperando hidratação. secar, aí o hidratante facial. Esses 3 produtos para o home care. E os pacientes que possuem alterações mais acneicas, aí vocês têm os 2 produtos. A linha então é livre. quineica realmente a gente tem que se atentar que precisa Peles muito cada tipo de oleosas. pele, cada tipo de produto, né? Ele é especificamente pensado para aquela ação, né? Ó, sabe uma coisa que eu queria acrescentar, que eu comecei a observar? Tem pacientes que têm psoríase Sim. e às vezes tem no couro cabeludo. Eventualmente, um paciente candidato ou uma paciente candidata a fazer fios, que nós trabalhamos pelo menos ou dentro, né, do couro ou na região limítrofe. Então, por que não preparar o paciente com uma desinfecção com esse Sim, shampoo? você faz. Né? Trabalhar essa higienização. O shampoo ele é um produto pensado especificamente para esse tipo de descamação cutânea. Olha que perfeito. Então, E também eu muito bem vejo essa essa visão. questão do preparo do paciente em relação ao procedimento, porque às vezes eles vão, né, com o cabelo que tá, enfim, mesmo a gente isolando com touca, tendo todo cuidado, você está na proximidade, a gente às vezes apoia. Então é interessante até onde eu vou, o que eu tenho. Tenho tudo que ele precisa. É isso aí. Isso aí. Você tem mais caso aí para mostrar pra gente? Não, que pra primeira gente coisa, aproveitar. gente, eu vou mostrar antes a minha caneca com o meu nome, tá? Olha que linda. Chiques. Gente, eu tô sentindo É muito muito carinho, mimada, muito verdade. A gente termina a aula com um brinde, então. Você tem mais algum caso para mostrar? Eu tenho aí? mais 2 casos aqui muito interessantes que a gente trabalhou aí com relação à linha toda, né, da Ozone Care depois dessa ação cirúrgica. Mas na ação cirúrgica nós trabalhamos também com os produtos, né, gás ozonizado, o óleo ozonizado e a água ozonizada. Esse caso aqui é um caso muito interessante, que foi confirmado um câncer, tá? Um câncer de boca. Ele é um câncer que foi confirmado, nós tivemos que fazer a excisão completa dessa área, né, tirar com uma margem de segurança, e nós trabalhamos aí, é uma área que sangra, lábio é uma área que sangra muito, sabe, Letícia? E a água ozonizada, ela hemostática, gente, pelo amor de Deus, olha, a gente consegue trabalhar numa área limpa, né? E isso é muito bem-vindo. mais enxuta, né? Enxuta, Ela exatamente. fica mais enxuta. E segurança para o paciente também, né? Então a gente trabalhou com gás ozonizado, água ozonizada e aquela, se você puder apontar esta imagem aí, ó, faz a sutura e a gente vai e coloca o óleo ozonizado. Tudo bem? Depois a gente pode sugerir para essa paciente, né? Esse aqui já é, ó, no pós-operatório dela, tá? Imagine, você aponta essa olha o tamanho desta incisão, muito grande. Tirou aquela... Tirou essa área, né, que estava com um problema cancerígeno aqui, mas tivemos que tirar uma área de segurança maior, borda, né? Uma borda maior. E a preocupação dessa paciente, gente, era com relação ao lábio dela, à estética dela. E nós não estamos falando só de saúde. Nós temos que também trabalhar com a estética. E por isso, exatamente. E aí o que acontece? Olha, trabalhando com óleo ozonizado, como ficou este pós-operatório dessa paciente. Muito bom. E o mais interessante que eu tenho visto é que também não fica aquela hipercromia, né? Não fica hipercromia. E é interessante, quando a gente faz uma sutura também, as bordas, elas ficam regulares. É impressionante, é maravilhoso. E aí, dá pra ver bem sim. Aqui, né? E aí depois, claro, que a gente fez aí no nosso, né, o nosso preenchedor para poder recuperar a parte que tirou. Ficou maravilhoso esse caso, gente, maravilhoso. Então a gente vê que a gente trabalha com segurança, né? E isso é muito bem-vindo. Esse aqui é um outro caso que a gente pode falar da biossegurança que não teve, que é a questão do fio, tá? O fio aqui contaminou, aí ficou uma fibrose, essa fibrose ela tá elevada, tá? Ela ficou bem elevada, ficou resistente e fez o exame para ver se tinha contaminante aqui, né? Não tinha nenhum fluido contaminante, então optou-se em retirar
este fio, né, que já estava o quê? Fibrosado, tá? É uma área do frontal, é uma área muito visível, é uma área dinâmica, muito bem-vinda essa fala sua, Fátima, que é uma área que tem movimentos, mas a incisão, ela teve que ser feita uma incisão maior, porque a gente também tinha que ver ao redor, porque é uma área que é muito vascularizada, e este tratamento foi feito aqui, nós não utilizamos antibiótico, tá? Nós usamos o quê? O gás ozonizado. Porque hoje a gente tem segurança. Não estou desprezando nenhuma outra alternativa, porque eu tenho segurança em trabalhar dessa forma, tá? E aí o que acontece? Ali, se você puder mostrar o fragmento que foi retirado, Aqui, ó, do o fio. fragmento que foi retirado. Qual que era o nosso receio, Letícia e Fátima? Era de ficar uma cicatriz bem nesta região, muito visível. Imagina, a pessoa foi fazer um fio pra ficar bonita e sai com uma cicatriz. Né? E aí fica com uma cicatriz dessa. Então, olha o pós-operatório desta paciente. Vocês estão observando alguma cicatriz nessa área? Não tem cicatriz nessa área. Sabe por quê? Porque nós utilizamos o óleo ozonizado, certo? Nós utilizamos o Derma Creme regenerador. Então, gente, eu falo, a clínica, quem está me escutando aí, eu gostaria que prestasse bastante atenção. Isso é ciência, tá? Tudo que a gente está trabalhando aqui, e a gente tem um cuidado de trabalhar com nossos pacientes com ciência. Com certeza. Né? E a gente tem esse cuidado porque a gente trabalha na área de saúde. E aí a gente vê que, trabalhando de forma adequada, né, cada qual com a sua indicação, naquele momento certo, no tempo certo, a gente tem uma recuperação do paciente de forma adequada, muito incrível, satisfatória, não só para o paciente, né, doutora Fátima, mas para a gente também. Então, trabalhar com produtos que nos traz segurança não tem preço. E olha, como você diz, aliar os procedimentos de rotina com a ozonioterapia, que nós trabalhamos com gás, com a água e com o óleo em si, e dar esse aporte, né, da continuidade para melhorar. Aquele momento você falou sobre a cirurgia, uma área que sangra muito, então lavando com água tem ação hemostática. Sim. E eu, essa semana, eu vou voltar para a parte periodontal, né? Que a saúde começa pela boca. Uma paciente com um quadro inflamatório imenso, mas imenso. Eu nem imaginei como ela estava suportando estar daquele jeito. E ela achando que era uma lesão de cárie. Olha só, eles não têm esse olhar para a gravidade. Aí eu falei, primeiro passo, descontaminar. Então, a partir do momento que você faz a remoção mecânica com ultrassom em si e depois faz a irrigação com a água, a gengiva parece que ela, na realidade, ela enxugou. Ela já ficou com um olhar rosado, né, que a gente chama, e foi ali na consulta. Então, esse preparo, como você fez, interno, já refletiu numa melhora. E a proteção externa fechou. E é por isso que o ozônio, o óleo ozonizado e todos os produtos são utilizados desde a harmonização até a periodontia ou até outras áreas da saúde que utilizam, porque a gente está falando de célula, de bactéria, vitalidade. Então, a gente está falando, né, de tratar o organismo. Aí só como é que diz? Vamos fechar com esse caso, essa porque imagem esse caso foi muito legal. É muito interessante, foi gente. Muito legal, não, coitada, né? Sim, nesse caso foi muito sério. É uma colega nossa e quem fez foi... um acidente, né? Foi um acidente de carro em que uma parte do carro quase escalpelou esta paciente. Inclusive até a orelha dela saiu um pouco de posição. Foi um caso muito delicado de se trabalhar e quem trabalhou foi a doutora Nádia, que cuidou dessa paciente, né? E esse caso é muito interessante, porque veja bem, é uma área esteticamente que a gente cuida da estética, né? A gente tem que... Isso incomoda muito o paciente, uma cicatriz dessa, né? E aí o que acontece? De novo no frontal. De novo no frontal, gente. Na área dinâmica de movimentação. Sim, veja bem que teve até um aprofundamento do tecido nessa área. A cicatriz, ela ficou muito intensa, avermelhada, né? E aí, o que acontece? Este resultado abaixo aqui, gente, é a mesma pessoa.
tá? É o mesmo paciente. Este resultado foi feito algumas aplicações, 4, 5 aplicações. Esta é a questão de trabalhar com ozônio, é a rapidez, gente. E outra, veja bem que a área que estava abaulada, ela teve o quê? Um levante. Isso significa que ele também é um bioestimulador, como a gente mostrou nas áreas, nas fotos anteriores ali, né? Então, você só trará benefício para o seu paciente. E isso é muito bem-vindo. Eu agradeço aí a Nádia, né, por sempre liberar esta imagem para nós aí. Eu gosto muito dessa imagem pela resolutividade, pela ação dele e olha o clareamento dessa área. Porque a pessoa às vezes consegue cicatrizar, mas sem melhorar, né, essa profundidade, com uma cicatriz escura que demora, que incomoda. O enorme como foi, ele traz uma concentração ele escurece. Por conta do trauma exagerado. Então poderia ficar realmente mais escuro. Não tem como a gente não se apaixonar por ozônio, né? É engraçado que a gente fala assim, com alegria, né? Não é uma alegria? Verdade. É verdade. E eu queria, assim, finalizar, né? Eu sei que vocês gostam também disso, né? Falando de que quando a gente saiu só da questão dos óleos, pensando nos produtos, né? Eu que tive uma origem aí na integrativa, na ortomolecular, eu sempre fui muito crítica com relação aos ingredientes, né? Então eu vejo que hoje o profissional da harmonização ou o profissional da saúde, enfim, a maioria dos profissionais da saúde não está preparado para entender, né, os rótulos, entender o que está aqui, né? Porque para você chegar numa fórmula assim, você tem que usar diversos ingredientes, né? E existem alguns ingredientes, por exemplo, os óleos minerais, né? Vaselina, óleo mineral, são ingredientes que dão uma boa emoliência, ele desliza bem. E às vezes um produto tá cheio vaselina é um petrolato, né? Que é um disruptor endócrino. Então, né, um grande diferencial e que é uma preocupação hoje a ausência de produtos potencialmente tóxicos, né? O que a gente chama de produtos clean beauty ou beleza limpa, né? Então, a linha Ozone Care, ela é livre de petrolatos, livre de parabenos, livre. Agora a gente fez uma reformulação e aproveitamos para mudar os rótulos. Tiramos fenoxetanol das fórmulas, que é um conservante que algumas linhas, inclusive, que trabalham com beleza limpa, utilizam, mas a gente, por dúvida, resolveu tirar. Então, assim, ingredientes Fitalatos limpos, também, né? fitalatos, todos os produtos triclosan, alumínio, potencialmente tóxicos, fragrâncias alergênicas, tudo isso dá segurança para o produto e a utilização a longo prazo também, né, que não interfere consegue atender assim um nicho de pacientes que realmente ou não podem por uma questão de pele hipersensível ou não gostam de produtos químicos, então sempre estão buscando alternativas mais limpo, naturais, né? E limpas, né? E leves. E esta leva de pacientes, vamos falar assim, Tá crescendo muito, Letícia. Tem pacientes que chegam e falam, eu quero natural, eu quero o produto natural. Por isso que a gente também associa aí o ozônio ao PRP, ao IPRF, né? Como um estimulador propriamente dito, sozinho. E é crescente. É crescente, incrível. Porque não adianta você só se preocupar com o que come, por exemplo, né? E tá se intoxicando de outras formas, né? É claro que não existe um mundo ideal, né? Uma fazendinha. Isso a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas através do conhecimento a gente consegue fazer melhores escolhas e diminuir, né, essa carga aí tóxica que a gente está exposto. Então, além, né? E o ozônio é uma molécula que tem um potencial incrível que a gente consegue levar, né, através do óleo, junto com bons produtos que a gente acredita que é o correto aí a se fazer, né, para nosso equilíbrio fisiológico e ter menos agressão. Cresceu, né, Letícia? Isso aí, porque o que é bom, né? Então, acho que Simone também, eu acho que nós somos da época que nós tínhamos o óleo e o olhão. Não era o litrão e esse daqui. Mas já fazia tanta coisa boa, não é? Imagina agora, essa possibilidade da gente usar como pacientes também, né?
e como clientes da Ozone Care, e a possibilidade do paciente poder dar a continuidade No casa. tratamento, isso que é o mais importante, né? A segurança maravilhoso. após um pertuito, após qualquer E a segurança procedimento. não só para o paciente, mas para nós, né? Porque quando eles vão, a gente ainda tem aquela preocupação. Mas eles utilizando esses produtos, a gente fica mais seguro. Porque a gente vai ver que vai ficar livre o quê? De contaminantes, Sim. né? Bactérias, né? Nós temos aí todo... E o potencial regenerador mesmo, né? Isso é maravilhoso, é fantástico. Olha, nós trabalhamos com harmonização, falei um pouquinho do shampoo, mas tem aqui uma particularidade que um dos pacientes esteve lá em clínica normal, tratamento de saúde bucal. Aí eu falo sempre do ozônio, né? Eu deixo ali exposto para o pessoal também conhecer um pouquinho. E aí ele falou, tem shampoo? Porque a esposa dele teve um problema de uma dermatite e que não diminuía. E ele investindo em produtos de alto custo e com toxicidade. A partir do momento que ele experimentou eu nunca mais, eu falo, não posso deixar de ter um estoque de shampoo só para o Carlos levar para a esposa. Porque quando ele compra, ele tem medo que termine. Ele sempre leva de 2. Então eu acabei conhecendo muito mais a propriedade por terceiros. Pela necessidade, ele está todo feliz. E ela mais ainda, com certeza. Porque a descamação é algo que é bastante incômodo, né? Inclusive tem gente que tem na sobrancelha, já me falaram, tem gente que lava, né? Sim. Enfim, depois que a gente se apaixona aí pelo ozônio e por todos os benefícios que ele pode trazer, a gente quer usar para tudo, né? Sim. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Sei que a gente poderia ficar aqui falando mais uma hora, que o assunto não acaba nunca, mas a gente tem que finalizar esse podcast, então vamos fazer um brinde com a nossa Caneca. Isso aí. Obrigada, pessoal. Nos Obrigada vemos a todo em breve. mundo. Até e mais. o pessoal aí de casa, gente, ó, tudo de bom. Obrigada. Tchau, Um beijo, tchau, tchau.